Bem-vindos, meus amores, à nossa aula de hoje. Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Aula de História, Geografia e Português, quarto ano, matutino e vespertino, professora Aline Salles, segundo bimestre. História, na parte de História do livro História e Geografia, na parte de História. Unidade 3, Conjuração Baiana, páginas 46, 47 e 48. Vamos começar? Página 46, Conjuração Baiana. Após a mudança da capital da colônia para o Rio de Janeiro, ocorrida em 1763, as condições de vida na cidade de Salvador pioraram. Houve aumento de impostos, diminuição na oferta de alimentos, intensificação do preconceito racial e, com todos esses fatores, a violência na cidade se agravou. Em meio a essa instabilidade, notícias de revoltas bem-sucedidas em outros países inspiraram muitos habitantes insatisfeitos de Salvador. Assim, surgiu um movimento que ficou conhecido como Conjuração Baiana. O movimento contou com a participação de pessoas livres e escravizadas. Entre eles, havia ricos e pobres que tinham interesses diversos. Os ricos desejavam o fim do poder do rei de Portugal sobre o Brasil. Já os pobres, muitos deles ex-escravos, desejavam o fim da escravidão e melhores condições de vida. Em 1798, diversos panfletos foram espalhados pela cidade, divulgando ideias como o fim do poder do rei de Portugal sobre o Brasil, o fim da escravidão e reivindicações de melhorias nas condições de vida da população. No entanto, o governo da colônia logo foi avisado e mandou prender os insurgentes. Entre os presos mais pobres, que eram a maioria, havia muitos alfaiates. Por isso, o movimento também ficou conhecido como Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios, pois vários de seus membros usavam búzios, conchas, amarrados nos braços. Aqui nós temos a imagem bandeira da Conjuração Baiana. As três cores, vermelho, branco e azul, são usadas para representar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Página 47, atividades. Número 1. Complete as frases utilizando as palavras dos quadros abaixo. Vocês vão completar as frases utilizando as palavras dos quadros abaixo, tá? Revoltas, promessas, punição, governo, América, financeira, movimento, escravidão. Voltando, número 1. Complete as frases utilizando as palavras dos quadros abaixo, tá bom? Número 2. Observe a imagem. Quem são as pessoas retratadas nela? O que elas estão fazendo? Voltando, número 2. Observe a imagem. Quem são as pessoas retratadas nela? O que elas estão fazendo? Tá? Observem aí a legenda que tem do lado da imagem. Aí vocês vão descobrir a resposta, tá bom? Observe a imagem. Quem são as pessoas retratadas nela? O que elas estão fazendo? Página 47, atividades número 1 e número 2. Página 48, atividade de número 3. Ligue a localização, o motivo e o nome
das revoltas ocorridas no século XVIII. Repetindo, número 3. Ligue a localização, vírgula, o motivo e o nome das revoltas ocorridas no século XVIII, tá? Vocês vão ligar a localização, o motivo e o nome das revoltas ocorridas no século XVIII, certo? No primeiro quadrado nós temos revolta contra os altos impostos recolhidos, enquanto a população de Salvador sofria com dificuldades financeiras, fome e violência. No segundo, os colonos passavam por dificuldades financeiras e aguardavam a ajuda do governo português. No entanto, o auxílio não chegou, provocando revolta. O terceiro, ao elevar-se à categoria de vila, Recife deixou de pagar impostos aos fazendeiros olidenses, que ficaram revoltados por perderem o domínio político e financeiro desse povoado. Ligue a localização, o motivo e o nome das revoltas ocorridas no século XVIII, tá bom? Número 3, questão de número 3. Número 4. Encontramos em diferentes cidades comerciantes informais vendendo mercadorias pelas ruas. Em seu bairro ou município, você já notou comerciantes ambulantes? Que tipo de mercadoria eles comercializavam? Vocês vão escrever essa resposta no caderno de vocês. Aí vocês façam um cabeçalho e coloquem lá. Questão número 4, resposta. Aí vocês vão colocar a resposta, tá bom? 4. Encontramos em diferentes cidades comerciantes informais vendendo mercadorias pelas ruas. Em seu bairro ou município, você já notou comerciantes ambulantes? Que tipo de mercadoria eles comercializavam? Vocês vão colocar lá no caderno de vocês de história, tá bom? Façam um cabeçalho e coloca lá. Questão número 4, resposta. Aí vocês vão colocar a resposta lá, tá? Dessa questão número 4 da página 48 do livro de história, tá bom? Questão 4 da página 48, fazer no caderno de história, ok? Aqui nós temos Conjuração Baiana, 1798. Nós temos uma imagem para vocês observarem. A criação e o desaparecimento das profissões. Página 49. Página 49. A criação e o desaparecimento das profissões. Página 49. Nas vilas e cidades próximas às minas, era comum encontrar profissionais como ourives, marceneiros, alfaiates, ferreiros, capitães do mato. Você conhece essas profissões? Vocês conhecem essas profissões? No início do século XX, algumas pessoas saíam de casa no fim de tarde e percorriam ruas para acender o lampião, que iluminava os espaços públicos. A eletrificação fez desaparecer essa profissão. No entanto, com a instalação da rede elétrica, outras profissões foram criadas. Isso acontece o tempo todo. As mudanças sociais levam à criação e ao desaparecimento de profissões, tá? Número 1. Com os colegas, monte um painel com profissões do passado e do presente. Vocês podem fazer a pesquisa e colar também no caderno de vocês, tá bom? Coloca figuras, imagens de profissões do passado e do presente no caderno de vocês de história, tá? Faça a pesquisa e depois colhem as imagens no caderno. Em sua opinião, a criação e o desaparecimento de profissões é algo positivo?
Justifique sua resposta. Responda também no caderno. Em sua opinião, a criação e o desaparecimento de profissões é algo positivo? Justifique sua resposta. Tá bom? Para fazer também no caderno, tá? No caderno de vocês de história. Essa atividade da página 49. A criação e o desaparecimento das profissões. Ok? Página 49. A número 1 e a número 2 para fazer no caderno de história. Geografia, tá? Peguem o livro de vocês e vão para a página 173. Unidade 4, paisagens rurais e urbanas, segundo bimestre, páginas 173, 174 e 175. Iremos começar com a página 173. Unidade 4, paisagens rurais e urbanas, páginas 173, 174 e 175. Começando com a página 173, tá? Página 173, começando. Paisagens rurais. Nas paisagens rurais predominam plantações, criações de animais e a exploração dos recursos da natureza, minérios, vegetais e animais. Essas paisagens foram modificadas, ou seja, o ser humano utilizou seus conhecimentos, técnicas e instrumentos para adaptar o lugar às suas necessidades, seja para comer, beber e vestir-se, seja para viajar e comunicar-se cada vez mais rapidamente. Tá? Paisagens rurais. Nas paisagens rurais predominam plantações, criações de animais e a exploração dos recursos da natureza, como minérios, vegetais e animais. Paisagens urbanas. Nas paisagens urbanas predominam indústrias, comércios e a prestação de serviço, muitas vezes especializados. No meio urbano, a paisagem é intensamente modificada pelo ser humano e há poucos elementos naturais não modificados, tá bom? Paisagens urbanas. Nas paisagens urbanas predominam indústrias, comércios e a prestação de serviços, muitas vezes especializados. No meio urbano, a paisagem é intensamente modificada pelo ser humano e há poucos elementos naturais não modificados. Página 174. Nas cidades, grande parte da população mora distante dos bairros centrais ou centros comerciais e industriais, onde os empregos estão concentrados, e gasta muito tempo para se deslocar da moradia até o local de trabalho. Isso se deve tanto ao aumento da densidade demográfica, quanto ao fato de que várias pessoas não têm recurso para comprar ou alugar uma moradia no bairro onde trabalham. O que é densidade demográfica? Relação entre o número de habitantes e a área territorial de determinado lugar. Para facilitar o deslocamento da população e de mercadorias, são construídas pontes, viadutos e grandes avenidas, além de investimentos no setor de transportes, como ônibus, trens e metrô. Tá bom? Atividades. Número 1. Quais são as principais diferenças entre a paisagem urbana e a paisagem rural? Repetindo atividades da página 174. Número 1. Quais são as principais diferenças entre a paisagem urbana e a paisagem rural? Número 2. Localize no diagrama duas atividades predominantemente praticadas na zona rural, circulando-as com lápis azul, e duas atividades
predominantemente praticadas na zona urbana, circulando-as com lápis vermelho, tá? Questão 2 da página 175, repetindo. Localize no diagrama duas atividades predominantemente praticadas na zona rural, circulando-as com lápis azul, e duas atividades predominantemente praticadas na zona urbana, circulando-as com lápis vermelho, tá bom? Duas atividades praticadas na zona rural, circulando com lápis azul, e duas atividades praticadas na zona urbana, circulando-a com lápis vermelho, tá bom? Lápis azul, zona rural, lápis vermelho, zona urbana, tá bom? Vocês vão localizar essas as duas atividades no diagrama abaixo, tá bom? Nós temos a número 3, que vocês vão fazer no caderno de vocês de geografia, tá? Número 3, desenhe em uma folha de papel à parte uma paisagem urbana e uma paisagem rural. Faça isso no caderno de vocês de geografia, tá? Desenhe em uma folha de papel à parte uma paisagem urbana e uma paisagem rural. Vocês vão desenhar no caderno, tá bom? Questão de número 3, fazer no caderno de geografia. Aqui encerrou esse conteúdo, tá bom? De paisagens rurais e urbanas. O que vocês vão fazer no livro de vocês? Vocês vão passar um tracinho, tá? Para separar esse conteúdo de baixo, que é paisagens preservadas. Esse conteúdo eu vou explicar para vocês na próxima aula, tá bom? O assunto paisagens rurais e paisagens urbanas terminou na questão 3. Vocês vão passar um traço para separar, tá bom? Porque esse conteúdo aqui de baixo, paisagens preservadas, eu irei explicar na próxima aula, certo? Passa um tracinho depois da questão número 3 para separar um assunto do outro, tá bom? Página 175, questão 3, passa um traço, porque o assunto de baixo eu irei explicar na próxima aula, tudo bem? Aqui nós temos um vídeo para vocês assistirem. Turma da Mônica, ei! Zona urbana e zona rural. Pequenino vem aqui aprender uma lição. Zona urbana e zona rural se formando na educação. Zona urbana é a cidade, onde há muita construção. Loja lá tem à vontade e muita comunicação. Som de tudo posso ouvir: buzina, sirene, campainha e avião. Muito lugar para se divertir. Cinema, zoológico e parque de diversão. Na zona urbana posso dizer que tudo é fácil de montão. Ir ao banco é super rápido. E ir ao mercado então? Se for zona rural, vou sair por lá sem medo. Tudo é muito natural. Um verde cheio de segredos. Lá podemos encontrar outro tipo de diversão. Tem cavalo, pescaria e cachoeira. Tem baile, rodeio e muita animação. Lá tem chácara, tem sítio e tem fazenda. E nas casas sempre tem plantação. Planto e colho, colho e como minha comida. Há muito na minha refeição. Os animais são uma beleza. Tem galinha, tem vaca e tem porquinho. Ajudam a cuidar da natureza. Porque no campo todo mundo é amiguinho. Seja na zona urbana ou na zona rural. Dando mergulho na piscina ou um pulo no rio. De carro ou carroça. Na varanda ou quintal. Videogame, computador, bolinha de gude e ioiô. Cada qual de um jeito só. Cada um tem seu encanto. É viver e crescer de um jeito melhor. Na cidade ou no campo.
língua portuguesa. Gostaram do vídeo, crianças? Eu tenho certeza que sim. Agora o conteúdo de língua portuguesa, tá? Livro de português, brincando com as palavras, tá? Língua portuguesa. Texto 1. O que é uma criança? Unidade 8. Texto 1. O que é uma criança? Unidade 8. Páginas 108 e 109. Tá? Repetindo. Texto 1. O que é uma criança? Unidade 8. Páginas 108 e 109. Leia o texto a seguir. O que é uma criança? Uma criança é uma pessoa pequena. Ela só é pequena por pouco tempo, depois se torna grande. Cresce sem perceber. Devagarinho e em silêncio, seu corpo encomprida. Uma criança não é criança para sempre. Ela se transforma. As crianças têm pressa de crescer. Algumas crianças crescem, parecem felizes e pensam: como é bom ser grande, livre, decidir tudo sozinha. Outras crianças, quando se tornam adultas, pensam exatamente o contrário: como é chato ser grande, ser livre, decidir tudo sozinha. Todas as crianças são pessoas pequenas que um dia vão mudar. Mas por que pensar nisso agora? Né? Texto 1. O que é uma criança? Página 108 e 109. Tá bom? O que é uma criança? Na página 109, brincando com o texto, vocês vão ler de novo o texto e vocês irão responder aqui, vocês vão responder essas questões da página 109, tá? Leia o texto novamente, com atenção, com cuidado, e depois vocês irão responder as atividades da página 109, tá? Brincando com o texto. Número 1, número 2, número 3, número 4, 5 e 6, certo? Aqui nós temos atividades extras para vocês fazerem no caderno de português. Atividades extras, caderno de português, tá? São questões que vocês irão responder. Número 1. Uma criança é uma pessoa pequena. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Número 2. Você conhece algum adulto que prefere a época em que era criança? Conversem com algum adulto que estão com vocês em casa e faça essa pergunta para ele, tá bom? Você conhece algum adulto que prefere a época em que era criança? Coloquem a resposta. Número 3. Você tem vontade de se tornar logo um adulto? Por quê? Atividades extras. Responder no caderno de português. Questão 1. Uma criança é uma pessoa pequena. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Número 2. Você conhece algum adulto que prefere a época em que era criança? Número 3. Você tem vontade de se tornar logo um adulto? Por quê? Tá? Atividades para fazer no caderno de português. Atividades extras referente ao texto 1. O que é uma criança? Certo? Crianças, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção. Beijos!